Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um dos amados irmãos aqui presentes. Neste momento eu convido os amados irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. O texto é até o versículo 19, mas nós vamos ler somente do versículo 1 ao versículo 6. Do 1 até o versículo meia dúzia, versículo 6. Vamos acompanhar aqui no painel. Diz a palavra de Deus: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Amém? Vamos orar neste momento, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor é unicamente a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por cada vida que está nesta noite aqui, Senhor Deus, os nossos convidados que vieram, o Pai Santo, os nossos amigos também que estão nos ouvindo pelas redes sociais, ó Pai, todo aquele que está ouvindo esta mensagem pelas redes sociais, ó Pai Santo, abençoa grandemente a vida de cada um, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, pois é em nome de Jesus que te oro e te agradeço agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém? Amados irmãos, esse texto é um texto muito interessante e nos fala a respeito, ele tem um tema, o tema desta mensagem é a cura de Naamã, a cura da lepra de Naamã. Então, essa lepra, naquela época, era uma doença incurável. Naquela época, era uma doença que não tinha cura. E dificilmente também tinha como descobrir a lepra, era difícil para descobrir porque não tinha os recursos que temos hoje, né, na medicina. Hoje tudo é fácil, tem maquinário, tem
vários tipos de máquinas de fazer exames, né? Era tomografia, tudo enquanto é coisa hoje tem. Os recursos são fáceis para descobrir qualquer tipo de enfermidade. Mas naquela época, até os médicos era difícil, né? Doenças, remédio para esse tipo de enfermidade não existia. Até mesmo a lepra, ela mudou de nome na época de hoje. Hoje chama-se Hanseníase, né? É chamado o nome da lepra hoje. Hoje não, hoje a facilidade é grande. Hoje ninguém morre de lepra, ninguém é obrigado a ser tirado do convívio social, nem do convívio da sua família. Mas naquela época, quando descobria que uma pessoa tinha lepra, ela era tirada do seu convívio social, da sua família, do meio da sociedade. Então era muito difícil, mas hoje é uma facilidade, né? Nós podemos ver o texto que nos fala lá em Lucas, no capítulo 17, mas o irmão não precisa colocar aí não, que nós vamos ler, só falar mesmo. Lucas 17, de 11 a 19, onde fala dos 10 leprosos. Esse texto nos fala que 10 pessoas foram acometidas desta enfermidade naquela época e foram tirados do convívio da família, do convívio social e colocados bem distante, onde não houvesse pessoas para que elas não fossem contaminadas. Então, aquelas pessoas, elas não tinham remédio para elas. Se não fosse um milagre, como no caso daqueles 10 leprosos, que eles correram gritando para Jesus, né, que Jesus podia fazer por eles. Jesus, né, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou que eles fossem apresentar-se ao sacerdote. E outra coisa também interessante, que se eles chegassem em casa que não fosse apresentar ao sacerdote, nem mesmo a sua família queriam recebê-los, porque não tinha certeza se eles estavam curados mesmo, né? Mas os sacerdotes davam um aval que eles podiam chegar em casa com uma certa certeza, com a certeza mesmo de que estavam curados. Então, era muito difícil. E aqui nos diz, no capítulo 1 desse texto, irmãos, que as características de Naamã, nos fala aqui que era um homem muito respeitado, honrado, grande guerreiro, né, comandante do exército da Síria. Era um homem rico, um homem da sociedade, e nós podemos ver aí, não é, que ele era diferente lá dos outros que eram expulsos da sociedade. Por quê? Ele era amiguíssimo do rei. Um homem de muito caráter, né? Ele não foi expulso, ele convivia com a sua família e no meio da sociedade. Era um homem de muito valor, um guerreiro. E nos conta no texto que certa vez Naamã, o exército da Síria, foi guerrear contra Israel. E nos diz aí no versículo 3, que levaram uma criança presa, levaram essa criança como escrava, e ela foi ficar ao serviço da mulher de Naamã. Aquela criança, uma menina pequena, não era uma moça, não era uma jovem adulta, era uma menina pequena, né? Ficou ali ao serviço da esposa de Naamã. E uma coisa nos chama a atenção muito, irmãos, que aquela menina foi uma obra de Deus, foi ali levada para aquele local ali, uma providência de Deus, porque Naamã não cria no Senhor. Naamã e o povo da Síria nunca creu em Deus, era pagãos, eram pessoas que adoravam outros deuses. O deus Rimon era o deus dali da Síria. Nos diz o texto que ele e o rei também adoravam deus pagãos, eles não criam Deus.
E aquela menina veio justamente ali para a casa daquele homem, e ele era um leproso. Ele era um leproso. O que me chama a atenção também é que aquele homem era um leproso e ele era um general, um comandante do exército da Síria. Pense só com você mesmo a vestuária de um comandante, de um general do exército. Aquelas roupas, roupas de tecido grosso. E aquele homem, Naamã, vestia aquela roupa até para intimidar as pessoas e também para dar exemplo ali os seus soldados, os seus comandados. Ele vestia aquela roupa ali e por cima daquelas feridas, irmãos, aquelas feridas, já pensou? Aquelas feridas, elas tinham secreções, e aquele homem com aquelas vestes grossas, passava o dia inteiro nos campos de guerra, às vezes no quartel, comandando o seu exército. Quando chegava em casa, para trocar aquela roupa, que sacrifício! E o que me chama a atenção é que aquela garotinha, aquela menina, estava observando tudo ali. Ela observava todo o sofrimento de Naamã. Todos os dias, aquele homem, quando chegava em casa para trocar aquela roupa, era gritos e gritos, e aquela menina compartilhando de tudo ali, às vezes até ajudando a mulher de Naamã, a trocar a roupa dele. O sofrimento de Naamã era grande. E nos diz a palavra de Deus que aquela menina enviada ali, trouxeram ela, escrava ali para servir a Naamã, a sua esposa. Aquela menina, foi uma obra de Deus mesmo. Ela chegou ali e disse: olha, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, lá em Samaria, ele iria conhecer um profeta, e ele o restauraria da sua lepra. Está escrito no versículo 5, veja bem, por favor, versículo 5. Então disse o rei da Síria para Naamã: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas. Veja que esse homem não era pobre. Naamã tinha condição, era homem de muita condição. E aquela menina, ao falar ali para Naamã, um homem que tinha recorrido todos os lugares para que aquela lepra dele fosse curada, e nunca teve êxito, nunca conseguiu alguém que curasse a sua lepra. Mas a menina, ao falar do profeta que estaria em Samaria, se ele estivesse lá, o profeta o curaria. E ali foi um despertamento grande em Naamã. Na mesma hora, Naamã foi aonde o rei, e o rei enviou Naamã com uma carta. Só que duas coisas, irmãos, curiosas também nesse texto: nem o rei, nem Naamã conhecia o Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles conhecia. E ele estava pensando o seguinte: quando a menina não falou em rei de Israel, ela falou no profeta que estava lá em Samaria. E ele fez a carta e enviou para o rei de Israel. Ele estava pensando, ele disse: esse profeta deve trabalhar ao serviço do rei de Israel. Então eu vou mandar a carta para o rei de Israel é quem comanda tudo lá. Ele vai e fala para o profeta, e o profeta cura Naamã. O pensamento dele, o pensamento de quem não conhece a Deus, o pensamento das pessoas que adoram outro Deus, não tem o Deus Todo-Poderoso como
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque a cura não é mandada, o profeta não é quem cura. Não é o poder do profeta, não é o poder de oração, de reza, de outra coisa. É o poder de Deus, irmãos. De oração sim, mas daqueles que conhecem a Deus. E nos diz mais o texto, que ao chegar aquela carta diante do rei, a carta dizia o seguinte: ao chegar esta carta em suas mãos, ó rei, logo ficarás sabendo que eu estou enviando o meu servo Naamã, para que tu cure eles da sua lepra. Já pensou? O rei de Israel imediatamente rasgou as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes. Era um rei também que ele não tinha muita intimidade com o Senhor Deus, irmãos. Porque quando a pessoa tem intimidade com Deus, ele não vai rasgar as vestes, ele não vai se irar contra uma coisa dessa. Ele está bem vendo que o rei da Síria não conhecia Deus, mas ele se indignou, rasgou as suas vestes, e não era bem pertinho. Israel para Samaria não fica bem pertinho, assim como de Teresina para Timon, não, fica meio distante. Mas a notícia correu lá até o profeta Eliseu. Deve ter alguém mandado um WhatsApp para ele lá, né? Ou a Rádio Pinhão. A Rádio Pinhão denunciou logo lá o profeta, e o profeta mandou um recado para o rei: por que tu rasgaste a tua roupa? Por que tu rasgaste a tua roupa? Manda ele vir a mim, que ele verá, ele saberá que há profeta em Israel. E, na verdade, o rei de Israel enviou Naamã para a casa de Eliseu. E Eliseu, chegando ali em frente à casa de Naamã com a sua comitiva, carruagem, os cavalos, os soldados, esperando que o Eliseu saísse lá de dentro da sua casa e viesse recebê-lo. Assim ele falou depois do mandado de Eliseu. Eliseu mandou somente a Geazi, o seu servo, e dizer para Naamã: olha, mergulha 7 vezes aí no rio Jordão, e tu será purificado da tua lepra. Ali ele tomou ali como um grande insulto do profeta. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Eu esperaria, eu pensava que ele ia sair, levantava suas mãos para o céu e orava, invocava o seu Deus, e vinha aqui esfregar a sua mão sobre a minha lepra, né, e curaria o leproso. E eu pensava que era desta forma. Eu não vou mergulhar, porque lá na Síria, em Damasco, que é a capital da Síria, lá tem rios mais limpos, mais famosos, mais melhores, mais lindos do que o rio daqui de Israel, esse rio todo sujo de lama. Então foi embora, voltou, montou na sua carruagem e ia voltando. E os seus servos chamaram ele: mas pai, se o profeta te dissesse para te fazer alguma coisa difícil, para o Senhor ficar bom, você não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes na água. Naamã, além de leproso, irmãos, era ignorante. Ele era uma pessoa que não tinha humildade nenhuma. E aquela menina foi levada ali para falar
do profeta que existia lá em Samaria. Aquela menina foi uma providência de Deus. É por isso que é bom a gente criar nossas crianças, levando para a sala onde fala da palavra de Deus. Porque aquela menina aprendeu, certamente na sua casa, na igreja, que o profeta, o homem de Deus, ele tinha intimidade com Deus, para falar das maravilhas de Deus, para curar, para pedir a Deus que Deus o curasse, aquele homem da sua lepra. Mas Naamã rejeitou, teve como um insulto do profeta. Mas quando o seu criado, o seu soldado ali, seu servo, falou aquilo para ele, ele refletiu um pouco e disse: tantos lugares já andei, tantos sacrifícios já fiz para ser curado desta enfermidade e nunca adiantou nada. Talvez esta seja uma das únicas oportunidades que eu vou ter, de mergulhar nesse rio, e eu vou tentar, vou experimentar. E mergulhou uma vez, olhou para o corpo, nada, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda vez, a terceira vez, e olhando, nada acontecia. É porque a bênção, irmãos, era na última, era na sétimo mergulho. Quando Naamã mergulhou a 7ª vez, que ele olhou, o corpo dele estava como um corpo, a pele de um bebê, de uma criança. E o que Naamã fez? Voltou, foi na casa de Eliseu e disse: olha, agora eu sei que não há Deus a não ser em Israel. Não há Deus em outro lugar que não seja em Israel. De agora em diante eu não servirei a outros deuses que não seja o Deus de Israel. E ofereceu aqueles presentes que ele tinha trazido ao profeta Eliseu. E o profeta disse: olha, como Deus vive, eu não aceitarei o teu presente. Mas por que o Senhor não rejeita o meu presente? Ele disse: não, porque se eu receber o teu presente, aí quem fez o milagre não foi Deus, foi eu. Quem fez o milagre foi eu, porque eu quem estou recebendo o presente. E a tua cura não foi eu que te curei, quem curou foi Deus Todo-Poderoso. E o que Naamã fez? Ele pediu: pois eu quero te pedir uma coisa, me arranja pelo menos 2 mulas de carga de terra aqui de Israel, para me levar, porque de hoje em diante eu não adorarei outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Eu não me prostrarei a outro Deus se não for ao Deus de Israel. E não também vou me prostrar lá na Síria, sobre a terra da Síria. Eu quero levar a terra daqui para me prostrar sobre a terra daqui de Israel. Aquele homem, irmãos, naquele momento ele se converteu. Aquele homem se humilhou naquele momento e se converteu, porque aquela menina levou a palavra até a casa dele. A importância que tem do povo de Deus, de uma criança, de um jovem, de um adulto, de cada um de nós, levar a palavra de Deus. Como a irmã estava ainda agora falando aqui, a respeito de levar a palavra de Deus, de missões. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Às vezes Deus, Ele nos chama, dá oportunidade para a gente, nos tira do pecado, do lamaçal, e a gente às vezes rejeita de aonde estiver, tem a oportunidade de falar da palavra de Deus, do Evangelho da salvação, e a gente fica de braços cruzados, deixar muitas vidas partir deste mundo para o outro, sem conhecer a verdade. Sem conhecer a verdade. Cada pessoa que parte, que morre, a gente tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus, nós temos culpa nisso, irmãos, e ela não ouvindo esta palavra, nós somos culpadas. Nos diz lá no livro do profeta Ezequiel: se alguém
morrer sem ouvir a palavra de Deus, um pecador, e a gente tendo a oportunidade de não falar desta palavra àquela pessoa, o sangue dela é cobrado de cada um de nós, que tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus e não falamos. Nós não falamos. E essa oportunidade é dada a cada um de nós. Eu não sei o que você veio fazer, de onde você vem, eu não sei o seu problema, mas eu tenho certeza em uma coisa, que você não veio hoje à toa aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou em você e trouxe você até essa igreja para que você ouvisse essa palavra. Assim como ele levou aquela menina, mesmo presa, para a casa de Naamã, e abriu o coração dela, porque aquela menina, ela podia rejeitar de falar a verdade, de falar da palavra de Deus para Naamã, porque ele levou ela cativa. A Bíblia não fala, mas talvez tenham até matado os pais dela, para tirarem ela e levar para outro país. Talvez já tenha até matado os pais dela, mas mesmo assim, aquela menina não se importou com o que fizeram. Ela não odiou eles, mas ela se importou com o sofrimento dele, com o que ele estava precisando. Talvez a mesma coisa que você também está precisando hoje, de ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da salvação. Como diz a palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Eu quero que o irmão me coloque bem, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste, ou com ouvido, né? Você ouviu a palavra, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha, irmão, depois que você ouviu a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, se você crê nesta palavra, se você acredita nela, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E é isso que Jesus quer que você faça hoje. Jesus quer que você faça hoje. A palavra de Deus nos diz também lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem, todo ser humano, toda mulher, todo jovem, se salvem e venha ao conhecimento da verdade. É Deus que quer que você seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus, é o evangelho da salvação. Se você, nesta noite, ouviu esta palavra, você que veio visitar esta igreja nesta noite, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, eu não quero perguntar a você se você quer aceitar Jesus, porque quem somos nós para escolher aceitar Jesus, irmãos? Nós somos uns pobres miseráveis, desgraçados, como diz em Apocalipse, pobre, cego e nu. Como é que nós vamos escolher aceitar Jesus? Jesus é quem tem que escolher nós do meio da perdição. É Jesus que nos escolhe, não é nós que escolhemos Ele. Está escrito lá em João capítulo 15, versículo 16:
Ele diz: porque foi eu quem vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que vosso fruto permaneça, para que tudo enquanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. É Jesus que está escolhendo você nesta noite. E bem-aventurado, feliz, é aquele que é escolhido por Deus. E eu lhe pergunto nesta noite: quem é a primeira pessoa que quer levantar a sua mão, dizendo: eu quero entregar minha vida neste momento ao Senhor Jesus, porque eu não sei me conduzir a mim mesmo, eu não sei me salvar a mim mesmo, eu não sei me curar a mim mesmo, nada eu posso fazer sem o Senhor, mas Ele, sim, Ele pode todas as coisas, porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu vida, e Ele quer te resgatar, Ele quer te resgatar como Ele resgatou a sua igreja. Ele quer que você faça parte dessa igreja. Gostaria de perguntar só mais uma vez: qual a primeira pessoa que quer nesta noite entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele possa transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar os seus passos, os seus caminhos? Quem é a primeira pessoa? Se você está envergonhada de levantar a sua mão, nós vamos continuar orando por você, para que o Espírito Santo possa lhe incomodar quando você chegar na sua casa, você pensar bem, e na próxima semana, ou ou em qualquer hora em que você encontrar, porque a Bíblia diz: se você confessar aos homens, né, eu confessarei também. Se você confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você tem essa oportunidade de confessar ao Senhor Jesus, ou aqui ou em qualquer outro lugar. Você chame um servo do Senhor, né? Porque a Bíblia também, ela diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali estarei eu no meio dele, para ouvir a sua voz, né? Para fazer o que lhe apraz. Amém? Que Deus possa abençoar cada um aqui na igreja do Senhor. E quem é que vai trazer a oração final, as notícias? É a irmã Vânia.